Recentemente, um vídeo deu muito o que falar na internet sobre uma situação onde não se sabe quem estava errado, quem estava certo. E foi o vídeo daquele cadeirante que estava tentando subir na escada rolante enquanto tinha tipo uma fileira, uma multidão, um monte de zumbi de The Walking Dead tentando subir atrás dele para ir para onde quer que quisesse. E simplesmente o acesso estava bloqueado porque a escada rolante estava travada, ela não estava funcionando e a única maneira de subir seria com as pernas mesmo, não ficando parado. O que de fato surpreende nesse vídeo é que teve uma reação um tanto quanto diferente das outras pessoas, onde uma menina pula, ela estava do outro lado da escada rolante, ela pula sobre a escada rolante e passa o trajeto onde todo mundo estava só aguardando que o cadeirante subisse. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar esse trecho do vídeo agora para que você entenda do que eu estou falando. Aqui, ó, tem um cadeirante aqui, ó, por favor. Todo mundo quer chegar em casa. Bom, o vídeo é bem curto e esse vídeo gerou uma grande polêmica, tá com mais de 6 milhões de visualizações até o momento que eu vi, da fonte que eu vi. Mas esse vídeo me gerou uma reflexão, esse vídeo me gerou um pensamento sobre quem está coerente nessa situação ou quem deixou de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita para evitar aquele tumulto que foi gerado e que pode ter acabado com o dia de muitas pessoas, pode ter estressado uma grande quantidade de pessoas onde de repente haveria uma solução mais adequada. Então a primeira coisa que a gente nota são possibilidades. Aí eu te pergunto, existia a possibilidade do cadeirante ali, né, que estava parado ali, conseguir subir sozinho aquela escada rolante? Não, não tinha essa possibilidade. Uma possibilidade que poderia ou pode ter acontecido é vir alguém da manutenção para conseguir fazer com que aquela escada rolante funcionasse, e aí sim aquele cadeirante conseguiria de forma independente ou com alguém empurrando ele, subir aquela escada e ir para o trajeto onde quer que ele precisasse ir. O que acontece é que muitas pessoas estão contra a menina que pulou a escada rolante para conseguir seguir o seu trajeto, porque o caminho, a passagem estava bloqueada apenas pelo cadeirante e uma grande multidão atrás dele. E aí muitas pessoas estão falando que faltou empatia da parte dela. Mas galera, eu pergunto a vocês, vocês conhecem as atividades daquela menina? Vocês sabem o porquê ela fez aquilo? Vocês não perguntaram a ela o porquê ela tomou aquela atitude? E aí é muito fácil eu falar sem saber da vida do próximo. Às vezes aquela menina estava indo fazer uma prova que ela não poderia perder, às vezes aquela menina tá indo pro primeiro dia de serviço dela e ela não podia se atrasar porque ela tem um filho pequeno em casa e o filho dela depende, né, do sustento daquele novo emprego que ela conseguiu. O que eu tô querendo dizer, não tô supondo, não tô afirmando nada porque eu não conheço ela, mas a única coisa é que também é falta de empatia a gente querer julgar a vida da menina ou a atitude dela sem previamente conhecê-la. E até porque ela não falou nada, ela não xingou ninguém. Eu não acho que a atitude dela tenha sido errada, porque ela tem os motivos dela. Cabe a você perguntar para ela se ela quiser fazer um pronunciamento público, que eu acho que nem deve fazer, porque não vai agregar em nada. Ela foi porque ela viu como alternativa melhor se fazer, e aí poderia ser que todo mundo começasse a fazer o que ela fez também, porque o efeito manada, a gente sabe, vai aí vai toda aquela multidão querer fazer o mesmo para conseguir contornar aquela situação, aquela adversidade. Mas agora com relação à situação em que o cadeirante estava inserido, né? Talvez a vocês, o cadeirante não tivesse nenhum erro, né? E eu não vou dizer que o erro seja dele, mas eu digo que o erro foi da sociedade em geral naquele momento. Porque quando você percebe uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que não consegue ser independente 100% do tempo, o que a gente deve pensar é em situações, em maneiras de resolver aquele problema. O que eu enxergo de solução naquele momento? Galera, se eu tenho um problema, no caso, a escada rolante quebrada, que é a única forma de locomoção daquele cadeirante, não tem um elevador, até então a gente não sabe se tem um elevador naquela estação, não tem uma rampa para ele, o que deveria ter sido feito na minha opinião? Das duas uma, se a pessoa que está atrás não vai conseguir subir com aquele cadeirante sozinha, ela poderia ter chamado alguma outra pessoa que estivesse atrás dela e falar, ó, vamos levantar, você pega na roda na parte da frente, eu seguro aqui atrás, a gente tenta levar ele, não sei qual que é o peso, possivelmente
realmente uma das soluções. Outra solução, de repente informar o cadeirante, não sair pegando ele e falar, ó, irmão, pegar ele, né, conversar com ele, olha, a gente não vai conseguir subir agora, mas para evitar essa confusão, vamos ficar ali aguardando ali no canto até que a pessoa que faz a manutenção chegue, porque você não sabe, às vezes você vai ficar lá 30 minutos e a manutenção não vai conseguir dar conta do problema, você não tem um acordo de tempo que vai acontecer aquela resolução de problema. Então o que deveria ter sido feito é, vamos ficar ali no cantinho, né, esperando a resolução desse problema, porque o cadeirante sabe disso, mas muitas vezes ele não consegue simplesmente sair rolando para trás, né? Então tem que ter uma conversa com o público, ó, galera, ao pesado, entendeu? E aí você consegue arrastar o cadeirante para outra situação para ele esperar ali. Então o que eu acho é que faltou uma comunicação que é de fato imprescindível para esse tipo de situação. E aí eu pergunto o tamanho desse problema, o efeito que isso tudo gerou. Porque ali nós tínhamos talvez centenas de pessoas que precisassem de passar de qualquer forma para resolver seus problemas, e aí isso gera uma revolta, porque é uma coisa que poderia ter sido evitado facilmente, não foi. Aí muitas vezes estão querendo colocar numa pobre menina a culpa, né, diante de uma situação como essa, mas eu só acho que faltou aí o fator comunicação mesmo. Se as pessoas tivessem se organizado e tentado resolver a situação da melhor forma antes de querer colocar a sua individualidade acima das outras pessoas, se tivessem pensado de maneira coletiva, eu acho que muito disso podia ter sido evitado. Eu não acho que o cadeirante ficaria revoltado porque nós vamos colocar o senhor ali, né, e aí quando tiver como a gente passar, a gente passa, então vou fazer o contato. Assim, quando você informa alguma coisa pra pessoa do que você tá fazendo, não simplesmente chegar levantando o cadeirão, ó, e sem falar nada, você pega os dois aqui, levanta, coloca o cara lá fora, o cara vai falar, que porra é, mano, o que vocês estão fazendo? Entendeu? Mas se você comunica pra ele o porquê você tá fazendo aquilo, eu acredito que ele iria entender da melhor forma possível. Você tá, além de informando o motivo do que você está fazendo, você está resolvendo um grande problema em prol daquela comunidade, daquela sociedade que está enfrentando maus bocados. Então, se você compartilha da mesma opinião que eu, deixa aí nos comentários. Eu acho que é importante situações como essa para a gente entender como agir coletivamente para evitar esse tipo de situação que é muito chata, que acaba... Você não sabe se você destruiu o dia de alguém, porque poderia ter alguém no primeiro dia de emprego, poderia ter alguém... em situação de emergência, né, que precisasse socorrer alguém em situação de emergência. Você não sabe os efeitos colaterais do que isso impactou. Muita gente poderia ter passado e evitado aí qualquer situação que afetasse sua vida pessoal. Mas tudo porque as pessoas pensaram individualmente e não coletivamente.